E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vambora. Lamentável derrota do São Paulo no finalzinho, falha de Luciano, vamos falar sobre isso, falha da comissão técnica em demorar para fazer as substituições, uma substituição no São Paulo no finzinho do jogo para não acrescentar em nada para a partida. A gente fala aqui que queria ver mais aí talvez o William Gomes, um Eric, outras opções no time do São Paulo, e a gente não vê esses jogadores ganhando chance. E aí entram mais do mesmo, né? Mais do mesmo para não fazer nada. São Paulo sai derrotado. A gente entende toda a situação extra-campo que aconteceu, mas hoje, falando do jogo, é inevitável a gente não criticar aí a comissão técnica por não fazer uma substituição, não poupa o time do São Paulo, porque se tem aquela questão de tem que botar os caras para descansar, a gente tem que deixar os caras mais tranquilos para poderem render melhor, isso não aconteceu. A gente vê o time chegar aí quase no fim do jogo, quase 90 minutos, com a mesma escalação, sem nenhuma mudança, e o São Paulo sai derrotado. Ainda teve um lance no fim ali, que é um possível pênalti ali, que a gente não entendeu a não revisão do VAR, né? Deixa eu ajustar aqui o nosso layout, porque aí eu vou colocar aqui na tela conosco a Yara Oliveira para a gente poder falar um pouco dessa partida. Yara, boa noite, na medida do possível, de novo, né? Bem-vinda aqui. A gente vai ter muito assunto para falar, porque acha dor de cabeça aqui, acho que aumenta o triplo, né, Yara? Bem-vinda. Boa noite, Senna. Na sua cara, que me fez não ir ao Morumbi e o São Paulo perdeu mesmo assim. Mas poderia ter sido pior com você lá, viu? Entendeu? Mas eu acho que poderia ter sido pior, mas olha. Então, querido público aqui do Arquibancada, saibam, eu estava em casa assistindo na minha caminha e o São Paulo perdeu. Logo, sabemos que eu não sou o problema. Então a gente vai fazer a zica reversa depois, tá bom? A gente vai levar você pra Minas pra ver o jogo lá, pra ver se ganha lá da casa dos caras. Porque olha, pelo amor, que joguinho de Cara, sono, Yara. Você conseguiu ficar total. acordada? Nossa, eu já tô com cara de sono. Não, de verdade, foi difícil. Eu tava assistindo na minha cama, então eu tava quentinha com as minhas gatas. Mas eu tava prestando bem atenção. Infelizmente, queria não ter prestado tanto. Um jogo realmente que a gente já considerava que fosse ser um jogo equilibrado, né? Pelas duas equipes, pelos momentos que viviam. O São Paulo vinha até como favorito, jogando em casa. Essa primeira partida, o Galo tinha tropeçado no fim de semana, mas tinha ido a campo com um time misto, assim como o São Paulo também fez no fim de semana, só que o Galo foi, assim, apagado pelo Fluminense, não jogou. Então, se tinha essa esperança de que o São Paulo poderia, assim, ser um pouco superior ao Galo. Começou com o Galo trabalhando muito bem a bola, o São Paulo com um pouco de dificuldade, e aí isso foi mudando durante a partida. O São Paulo foi conquistando mais posse, ficou equilibrado ali o primeiro tempo. Eu acho que o segundo tempo do São Paulo foi muito melhor, ofensivamente falando, né? O Galo, ele ofendeu muito mais o São Paulo no primeiro tempo. O Hulk, então, ganhou todas as divididas ali e realmente estava desequilibrando. Mas no segundo tempo, o Lucas apareceu mais. Se teve um jogador que apareceu nos dois tempos, foi o Wellington Rato, que foi muito bem, na minha opinião, foi o destaque ofensivo do São Paulo hoje. Mas assim, o São Paulo não mexeu, né? Tinha outros jogadores ali que poderiam trazer um pouco mais de versatilidade ali no ataque, construir as jogadas um pouquinho diferente do que estava sendo feito, porque o São Paulo estava muito desesperado chegando ao ataque. Então essas bolas não estavam sendo tão bem trabalhadas. Mas enfim, ali num dos últimos lances, né, da partida, então, aí desequilibra a qualidade do jogador, né? Uma falta boba ali, um erro que começa no Luciano. Não tô querendo culpar o Luciano também, ele não é culpado de tudo. Na minha opinião, ele foi muito apagado na partida de hoje. O cara do ataque que não apareceu hoje foi o Luciano. Mas ali gera uma falta, o Scarpa, que é o diferencial do cara, uma falta bem batida, e ali o Arboleda, assim, com medo também ali de, né, não ir errado e tudo mais. O Rafael vê essa bola passar, enfim, gol do adversário. O justo para mim seria um 0-0, pelo que foi a partida, né? Pelo que o São Paulo entregou no segundo tempo e pelo que o Galo entregou no primeiro tempo. Mas sabemos que o futebol não é justo muitas vezes.
e aí o São Paulo sai com esse saldo negativo, o que é muito difícil, porque agora joga o segundo jogo fora de casa, e essa era a dificuldade que a gente falava e previa, né, antes dessas decisões. O São Paulo não decidindo em casa, a gente temia saber o que poderia acontecer. Porque como foi com o Nacional na Libertadores, o São Paulo segurou o primeiro jogo, jogando fora de casa, no segundo jogo se expôs mais. E aí conseguiu levar a vitória. Agora, contra o Galo, um time mais equilibrado, tecnicamente e taticamente falando, com vários nomes ofensivamente perigosos, e que a gente viu hoje, essa estratégia não deu muito certo. Então, realmente acende um alerta para o São Paulo para a próxima partida. É terrível, né? O que deixa o torcedor mais pé da vida, né? Todo mundo, é que assim, são os mesmos erros. A gente vê essa insistência de novo, eu não culpo só o Luciano, eu culpo o treinador. Eu culpo diretamente o treinador nessa insistência em colocar o Luciano no meio de campo. Não é ali que ele tem que jogar. Não é ali que ele é letal. Não é lá que o Luciano agride o adversário. Aí a gente tem o Lucas isolado numa ponta, se desgastando, tendo que correr atrás de jogadores do outro time. O Luciano no meio de campo errando tudo, porque não é a dele. Aí o São Paulo não arma nada no meio de campo, fica inofensivo. E o Max Cubeiras passa quase 90 minutos sem mexer no time. Porque se a gente está falando de desgaste, porque o São Paulo está jogando aí 3 campeonatos ao mesmo tempo, não dá para você jogar com o time inteiro sem trocar. Você tem 5 substituições O para Galo fazer. também tá em 3 competições. O Exato. E adversário assim, de hoje tá, assim, fazendo as mesmas coisas que a gente. exato. E assim, pô, a gente tem 5 substituições. Não é nem só pelo cansaço. É pela mudança no time. Você tá vendo que não funcionou. O primeiro tempo já foi de dar sono. O time do São Paulo não conseguiu dominar o meio de campo, não conseguiu agredir o Atlético. Eu não me lembro de um chute a gol do time do São Paulo. Aí você vai, mantém o segundo tempo ali, não mexe no time, passa o jogo inteiro sem mexer. Você está vendo que o Luciano não está funcionando no meio de campo. O Lucas está isolado numa ponta. O Lucas, aliás, perde o gol, né, do jogo, que talvez fosse o gol da vitória. E cara, você tá vendo tudo isso daí acontecer e não faz nada. Essa omissão, ou essa falta de leitura do jogo, ou a falta de coragem até de tirar, talvez o Luciano, é o que traz pra galera aquela tese cada vez mais forte de que o Luciano é o dono do time, de que ele manda, de que os caras têm medo de mexer com ele no time, de que se tirar ele do time vai criar uma birra, um racha no elenco. Cara, a gente tá do lado de fora, a gente começa a ver isso daí e achar que é verdade. Porque não é possível que entra técnico e sai técnico, só o Dorival Júnior teve coragem de colocar ele no banco quando ele não estava jogando bem no meio. E de novo eu falo aqui, não acho que a culpa de todas as coisas seja o Luciano. Só que eu acho que o Luciano ele tem que jogar no ataque. É ali que ele faz gol, é ali que ele agride o adversário. Se você coloca ele no meio de campo, você vai anular o Lucas, você vai anular o meio de campo do São Paulo, você vai anular o próprio Luciano e o São Paulo deixa de ser competitivo. E é tudo que a gente viu hoje. No jogo anterior, com a outra formação tática, o Lucas jogou no meio, jogou o William Gomes de um lado e o Eric do outro. Funcionou? Cara, pode ser que tenha sido um acaso, mas será que é um acaso, Yara, que toda vez que o Luciano não joga na meia, me parece que o São Paulo joga melhor ou é impressão minha? Eu acho que vai muito do adversário também. Hoje, por exemplo, no primeiro tempo, o Lucas, nessa formação ali, espetado, isolado, ele mais desconstruiu o adversário, ele mais ajudou na defesa. Eu vi o Lucas, pelo menos a maior parte do primeiro tempo, antes da linha do meio-campo. Isso não é normal. Isso não é normal para o Lucas. E aí, quando ele muda um pouco ali organicamente, ele vai para o meio, ele começa a render melhor. Isso aconteceu só no segundo tempo. Não acho se é coincidência ou não, e independentemente do jogador que seja, hoje foi o Luciano. Se fosse outro jogador não rendendo, eu acho que um tempo inteiro, mais um pouco do outro, é suficiente para o técnico ver que não está dando certo. E aí tinha outros jogadores com funcionalidades parecidas que poderiam ser ali uma alternativa. E poderia não dar certo também, mas a tentativa também tem que ser válida.
Por exemplo, se puxa o Lucas para o meio, coloca o William Gomes ali na esquerda, já ia mudar um pouco, já ia trazer um pouco mais de criatividade, de chute de longa distância. Mesmo que o Luciano tenha isso, hoje ele não conseguiu. Hoje a gente viu o Sabino chutando de longa distância, sabe? Construindo ali pelo meio. Eu vi pelo menos 2 jogadas perigosas, uma das mais perigosas do São Paulo no jogo, sendo construídas pelo Sabino. Isso eu não acho também muito normal acontecer. Tudo bem, vai do jogador da confiança, é um zagueiro, gente. A gente tem que delegar algumas funções para outros jogadores, coisa que não estava acontecendo no meio-campo para frente. Enfim, não sou de crucificar sempre um jogador numa partida. Eu acho que vai do coletivo, vai do técnico que não muda, vai de N motivos. Mas hoje o Luciano não foi bem, ponto. Hoje ele não foi bem. É um cara que eu gosto demais. Eu sempre defendo ele aqui. Eu sempre falo muito bem do Luciano. Acho que é um cara decisivo, que em jogos grandes ele não pega pilha, ele faz gols importantes. Ele é chato às vezes? Sim, é chato às vezes, mas é o combo Luciano. Eu acho que faz parte. Mas eu não acho que ele tem que ser sempre mantido porque é o Luciano, sabe? 2 tempos inteiros, o time não ser mudado, aí quase com o jogo acabando, aí tira o Wellington Rato, que foi o melhor da partida, na minha opinião, e coloca o Nestor, pra quê? Sabe? Pra mudar o quê? Não muda nada, não muda nada. Então, assim, eu achei a análise técnica hoje muito ruim. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.